Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos ver mais um exercício que envolve uma progressão, uma sequência de números, que é uma PA. O exercício ele diz o seguinte: sabendo que a sequência A1, A2, 7, A4, A5, 28, A7 e assim por diante é uma PA, calcule a soma dos seus 20 primeiros termos. Então nós vamos ver primeiro o que é uma progressão aritmética. Lembra que ele diz, né? O exercício diz que esta sequência numérica aqui, ó, que esta sequência numérica, onde nós temos o primeiro número que não foi dado, segundo número que não foi dado, terceiro número é 7, quarto número, quinto número, sexto número é 28, sétimo número não foi dado, ela é uma PA. Então o que é uma progressão aritmética? A progressão aritmética é um tipo de sequência que, a partir do primeiro elemento, os próximos elementos, os elementos posteriores, são sempre formados a partir do anterior mais uma constante, que nós chamamos de razão. Então, uma PA ela é definida a partir do seu primeiro termo e da razão. Ou seja, se nós tivermos um primeiro termo que nós vamos chamar de A1 e uma razão R, nós podemos, a partir daqui, definir, né, quais são os termos da nossa PA. A1, A2, A3, A4 e assim por diante. Perceba que numa progressão aritmética, um termo posterior é sempre o termo anterior a ele mais uma constante. Ou seja, se eu tenho o primeiro termo e tenho uma constante R, para achar o próximo termo, né, o A2, o que eu faço é somar uma razão. Se eu tenho A2, para achar o próximo termo, o A3, o que eu faço é somar uma razão. Se eu tenho A3, para achar o próximo termo, A4, o que eu faço é somar uma razão. Então, ou seja, numa progressão aritmética, os termos teriam essa forma, né? O A1, o A2, que vai ser o A1 mais R, o A3, que vai ser o A2 mais a constante R, o A4, que vai ser o A3 mais a constante R, e assim por diante. Só que nós sabemos que o A2 é 1 mais R. Então nós podemos jogar o A2 aqui, A1 mais R mais R. E com isso nós podemos formar cada termo de uma progressão aritmética a partir do seu primeiro termo e da razão. Porque se o A2 é 1 mais R, isso quer dizer que o A3 vai ser A1 mais R, A1 mais 2R. Mas se o A3 é 1 mais 2R, então A1 mais 2R mais R, o A4 vai ser A1 mais 3R e assim por diante. Perceba que o A2 é A1 mais uma razão, o A3 é o A1 mais uma, duas razões, o A4 é o A1 mais uma, duas, três razões e assim por diante. Com esse raciocínio, nós podemos deduzir uma formulazinha para o que nós chamamos de termo geral de uma progressão aritmética. O que é o termo geral? Perceba que cada termo tem um índice, né? A1 é o primeiro termo, é o termo A que está na posição 1. A2 é o segundo termo, é o termo A que está na posição 2. Um termo geral é um termo A que está numa posição N, que nós chamamos de enésima posição. Então, seguindo esse raciocínio, o nosso AN ele é igual a A1, né? A1 mais. Perceba que a posição número 4 nós somamos 3 razões. A posição número 3 nós somamos ao A1 2 razões. A posição número 2 nós somamos uma razão e assim por diante. É sempre um a menos, né? Uma quantidade, uma unidade a menos da posição N. Então, mais N menos 1 vezes a razão. Então, essa aqui seria a formazinha do termo geral de uma progressão aritmética.
Perceba que essa formulazinha em termo geral de uma progressão aritmética ela tem algumas variantes, né? Ela vale tanto para você determinar um termo qualquer a partir do primeiro termo, como a partir de um termo qualquer k. Por exemplo, se eu quiser a partir de, não do primeiro termo, mas de um outro termo qualquer, o meu AN também pode ser escrito como sendo A, K, mais N menos K, razões. Perceba que o AN, a partir do primeiro termo, você soma N menos 1 razões. E o AN, a partir de um termo qualquer da posição K, você soma N menos K razões. Por exemplo, o A4 é o A2, né? Então eu não estou partindo do primeiro termo, estou partindo do segundo, mais 2 razões. Perceba que o A4 ele pode ser escrito de duas formas distintas, né? O A4 ele é igual ao A1 mais 4 menos 1 vezes a razão, estou partindo do primeiro termo, ou A4 ele é igual ao A2 mais 4 menos 2 vezes a razão. Então eu estou partindo aqui do segundo termo. Então eu posso usar tanto uma forma como a outra. É indiferente, né? Nós temos uma propriedade intrínseca aí, perceba que a soma deste índice, né, do AN igual a AK. Então esse índice mais este é igual a N. Este número mais esse é igual a N. Perceba que 1 mais 3 é igual a 4. 1 mais 2 é igual a 3. Então nós temos aí um pequeno detalhe aí da nossa progressão aritmética. Por que isso? Porque perceba que foi dado aqui nesse exercício, foi dado o número 7. Lembra que o 7 é o nosso terceiro termo na sequência. E o 28. 28, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto é o sexto termo na sequência. Nós podemos usar essas relações para descobrir o primeiro, né, o A1 e o R dessa progressão aritmética. Tendo A1 e R, nós podemos calcular a soma dos seus 20 termos de maneira bem simples. Perceba que, usando esta relaçãozinha, nós podemos dizer que o A6, né, usando essa relaçãozinha, que o A6 ele é igual ao A3 mais 6 menos 3 vezes a razão. Ou que o A6 é igual ao A3 mais 3 vezes a razão. Então nós temos aí a nossa relação, né? O nosso pequeno detalhe de uma progressão aritmética. Perceba que a soma deste número com este é igual a este. Então sabendo que o A6, né? Perceba que o A6 partindo de A3 é o A3 mais 1, 2, 3 razões. Então nós temos que o A6, que é 28, A6 é igual ao A3, que é 7, mais 1, 2, 3 vezes a razão. Então nessa equaçãozinha aí, eu consigo achar o valor da razão. Perceba que 28 menos 7. 28 menos 7 é igual a 3R. 28 menos 7 é 21. E aí nós descobrimos que o R é igual a 21 dividido por 3, R igual a 7. Então nós temos o valor da razão. Razão, nesse caso, é 7. E o primeiro número? O primeiro número nós podemos usar o A3 e a formazinha do termo geral, né? A formazinha que nós temos aqui, olha. Lembra que o A3 é o A1 mais 2 razões, né? Lembra que o A3 é o A1 mais 2 vezes a razão. O A3 nós temos, o A3 é 7, então 7 é o A1 mais 2 vezes a razão nós temos também que é 7, então o 7 é igual a A1, 2 vezes 7, 14. Então 7 menos 14, né, passo 14 para cá, é igual a 1. Então nós temos que o A1 é igual a
1 igual a 7 menos 14, menos 7. Então nós descobrimos aí a razão da PA, a razão é 7, e o primeiro termo da PA, o primeiro número dessa sequência, que é menos 7. Bem, com isso nós vamos calcular a soma dos termos, né, a soma dos 20 primeiros termos dessa progressão aritmética. O que seria a soma dos 20 primeiros termos? Então nós vamos ter lá o primeiro termo, né, o A1, mais o A2, mais o A3, mais, né? E assim por diante, mais, né? Até chegar, vamos colocar os dois últimos termos, mas vamos colocar em termos gerais, né? Então, ó, o AN menos 1, que é o termo que antecede o último, né? De N termos, é o termo que antecede o último, mais o AN, que é o último termo. E vamos observar o seguinte detalhe. Perceba que, se nós separarmos, nós temos N números. Se nós separarmos esses números em pares, nós vamos ter N sobre 2 pares, né? Então, se eu tenho N números, né? Eu tenho N parcelas da soma. Eu tenho N parcelas. Eu consigo formar N sobre 2 pares. Que pares são esses que eu vou formar? Eu vou pegar as parcelas da seguinte forma: primeiro mais a última, segunda parcela mais a penúltima, terceira parcela com a antepenúltima, formando as seguintes somas, né? Perceba que a primeira parcela mais a última é um desses pares, a segunda parcela mais a penúltima é outro desses pares, e assim por diante. Vou formando os pares. O que eu quero mostrar é o seguinte: só essas duas parcelas que é o suficiente. Perceba que a primeira parcela mais a última, isso é igual a A1 mais... Lembra que a N é essa formazinha aqui, né? A1 mais N menos 1 razões. A1 mais N menos 1 vezes a razão. Se nós juntarmos tudo, nós vamos ter A1 mais A1 duas vezes o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então a primeira parcela mais a última, o resultado, né, sendo a última parcela uma N qualquer, de a soma de N termos, 2A1 mais N menos 1 razões. Se eu pegar a penúltima e somar com a segunda parcela, formando pares assim, né? Primeira com a última, segunda com a penúltima, terceira com a antepenúltima, até eliminar todos os N sobre 2 pares, nós vamos ter, né? Nós vamos ter que isso aqui é igual a A2, lembra que o A2 é o A1 mais R, mais o AN menos 1, a N menos 1 é A1, mais, lembra que a sua posição aqui, né? O AN, aqui é N menos 1. Se aqui for N menos 1, nós vamos ter N menos 1, menos 1. Eu substituo N por N menos 1. N menos 1 aqui, N menos 1 aqui. N menos 1 menos 1, N menos 2. Mais N menos 2 vezes R. Fazendo a continha, A1 mais A1 é 2 vezes A1 mais N menos 2R mais R. Então, N menos 2R mais R é N menos 1R. Estou somando mais 1 aqui, né? N menos 2 mais 1, N menos 1. Mais N menos 1 vezes R. Perceba que todas as parcelas vão ser iguais, né? Todas elas vão dar o mesmo resultado. Se eu pegar o primeiro mais o último, o segundo mais o penúltimo, o terceiro mais o antepenúltimo e assim por diante, né? Eu vou ter sempre esse resultado, 2A1 mais N menos 1 vezes a razão. Isso me permite fazer um raciocínio, porque se eu quero somar N termos, e toda vez que eu pego um par, o resultado, né, o primeiro mais o último, o segundo mais o penúltimo, o terceiro, o resultado é o mesmo, eu posso pegar N sobre 2 pares, né,
e eu vou ter n sobre 2 pares e somar todos, né? Então isso aqui vai ser igual a n sobre 2, que é o número de pares que eu tenho, né? Vou somar todos os pares, todos eles vão ter a mesma resposta, vezes, né? Vezes A1 mais a n, vezes A1 mais a n, que é a forma que normalmente nós encontramos. Se você preferir, você pode alterar essa formulazinha. Lembra que essa formulazinha também pode ser dada em termos de A1 e R. Isso aqui vai ser igual a n sobre 2, vezes, lembra que A1 mais a n é 2A1 mais n menos 1 razões, vezes 2 vezes o A1 mais n menos 1 vezes a razão. Então nós temos aí um trabalhinho para achar uma fórmula, né, que dá a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. Soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética é n sobre 2 vezes o primeiro mais o último. Por que o primeiro mais o último? Porque é a soma mais simples que nós temos de todas as somas dos n sobre 2 pares, que são todas iguais, né? Se você quiser colocar isso em termos de A1 e razão, lembra que A1 mais a n, né? Isso é igual a 2A1 mais n menos 1 vezes a razão, então você pode colocar em termos de A1 e razão. Como nós temos o A1, que é menos 7, temos a razão, que é 7, nós podemos calcular a soma dos 20 primeiros termos dessa progressão aritmética. A soma dos 20 primeiros termos vai ser, eu estou somando 20 termos, 20 dividido por 2, vezes 2 vezes o A1, lembra que o A1 é menos 7, né? Menos 7, mais n, estou somando 20 termos, então 20 menos 1, vezes a razão nós calculamos que é 7. Então isso aqui vai ser igual a 20 dividido por 2, lembra que 20 dividido por 2 é 10, né? Então aqui vai dar 10, vezes 2 vezes 7, menos 14, mais 20 menos 1, 19 vezes 7, que vai ser igual a 10 vezes. Vamos fazer a continha aqui. Lembra que 20 vezes 7 é 140. E 140 menos 7, aqui seria 20 menos 1, né? Então 20 vezes 7 é 140. 140 menos 7 é 133. Então menos 14 mais 133, que no final vai ser igual a 10 vezes. Bem, 133 menos 10, 123. 123 menos 3, 120, menos 1, 119. 10 vezes 119, que vai ser igual a 1190, que é a soma dos 20 primeiros termos dessa progressão aritmética. Certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer. Muito obrigado.